Se a meritocracia fosse real, seriam necessárias 9 gerações para que uma família pobre no Brasil atingisse a renda média nacional. Essa frase, de uma das fontes que a gente usou, me pegou de jeito. 9 gerações. É tempo demais. O objetivo da nossa edição de hoje é mostrar, sem rodeios, como essa ideia de que quem se esforça vence é uma ficção, sabe? Uma ficção muito confortável que serve para esconder privilégios e, o que é pior, culpar quem fica para trás. Acho que no final a percepção sobre esse discurso do trabalho duro pode mudar um pouco. É um ponto de partida muito forte, porque a promessa da meritocracia é, na teoria, linda, né? Sim, é muito atraente. A ideia de um sistema justo onde o talento e o esforço são as únicas moedas que importam. E todo mundo, começa do mesmo lugar, com a mesma chance. O problema é que, quando a gente olha os dados, a realidade, especialmente a brasileira, o que se vê é o oposto. Exato. É uma engrenagem social, assim, desenhada para manter quem tá no topo lá no topo e quem tá na base, na base. Uma máquina de reproduzir privilégio. Exatamente. Essa ideia do mesmo ponto de partida, essa é a primeira peça que derruba tudo. Simplesmente não existe. Uma coisa que me chamou muita atenção nas fontes foi um termo que usaram: bebês de nepotismo. Ah, sim. É ótimo. São jovens que, de repente, viram celebridades, empresários de sucesso, não porque venceram uma competição justa, sabe? Mas porque já nasceram com o sobrenome certo, com a rede de contatos toda pronta. O jogo, para eles, já começa com o placar de 10-0. E não é só uma percepção, né? Os dados confirmam isso de um jeito brutal. Aquele estudo da OCDE que você citou no começo é a prova. Vamos pensar no que 9 gerações significa de verdade. Se a gente considerar uma geração como, 25 ou 30 anos, a gente está falando de quase 300 anos para a linhagem de uma família pobre sair dessa condição e chegar na média. É quase o tempo da independência do Brasil para cá. Espera aí. 300 anos. É um dado que choca pela honestidade. A fonte chega a explicar por que o Brasil tá tão mal nessa métrica? Explica. A mobilidade social aqui é baixíssima, porque o ponto de partida é herdado. E não é só o dinheiro, entende? Certo. É o acesso a uma educação de qualidade desde pequeno, é ter uma rede de segurança familiar que te permite arriscar, é a cor da pele, é o gênero, até o CEP onde a pessoa mora. Todos esses fatores, que são estruturais, pesam muito mais na balança do que só esforço individual. É uma corrida em que uns largam do lado da linha de chegada e outros 1 quilômetro atrás, com um obstáculo na pista. Entendi. E se o ponto de partida não é igual, qual é a função desse discurso? Por que essa ideia é tão repetida? Pelo que eu entendi, ela funciona como uma cortina de fumaça? É isso? Perfeitamente. A função ideológica da meritocracia é essa. Ela transforma uma injustiça que é do sistema numa falha da pessoa. Exato. Num suposto fracasso pessoal. Quem não vence na vida é levado a acreditar que a culpa é só sua. Você não se esforçou bastante, você não foi resiliente. É um mecanismo muito eficiente para justificar a desigualdade. E o exemplo que as fontes trazem da pandemia é perfeito para isso. Os trabalhadores essenciais, o pessoal da limpeza, da agricultura, os entregadores, foram aplaudidos, mas na prática continuaram invisíveis, mal pagos, correndo todos os riscos. Isso expõe a hipocrisia, né? O mérito deles, que era manter tudo funcionando, não virou reconhecimento, não virou segurança. E o fascinante é como essa lógica não é só um discurso solto. Ela se institucionaliza. E isso não é de hoje. Tem um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, que já nos anos 70 matou essa charada. A ideia dele era que a escola, que a gente pensa que é o lugar que iguala as oportunidades, na verdade faz o contrário. Ela legitima as desigualdades com esse verniz do mérito. Como assim? A escola não deveria ser justamente o lugar onde o esforço do aluno é o que mais conta? Deveria. Mas o que Bourdieu mostra é que a escola seleciona os alunos com base em códigos culturais, que são da elite. Que tipo de códigos? O jeito de falar, as referências culturais, os livros que a pessoa leu, as viagens que fez, o que ele chama de capital cultural.
Quem não cresceu nesse ambiente, quem não domina essa língua do poder, já entra em desvantagem, parece menos capaz. A escola, então, avalia todo mundo com a mesma régua, ignorando que uns receberam muito mais ferramentas para se dar bem. No fim, ela só carimba uma desigualdade que já existia lá fora. Fica claro que é um problema bem profundo. E essa não é uma realidade só do Brasil, certo? Quando a gente olha para o cenário global, os números são ainda mais assustadores. Muito mais. O relatório mundial sobre desigualdades que é citado pinta um quadro desolador. Os 10% mais ricos do mundo detêm 76% de toda a riqueza do planeta. 76%? 76%. Enquanto isso, a metade mais pobre, 50% da população, sobrevive com 2%. A desproporção é tão grande que fica difícil até de imaginar. Qualquer discurso de oportunidade igual se desfaz com um número desses. E como é que a gente chegou a esse ponto? As fontes conectam isso a alguma teoria econômica maior? Sim, conectam diretamente ao trabalho de outro francês, o economista Thomas Piketty. A tese central dele é até bem simples de entender. Ele mostra que na maior parte da história, o retorno sobre o capital, ou seja, os lucros de investimentos, aluguéis, heranças, cresceu muito mais rápido do que a economia como um todo. O que isso quer dizer na prática? Que a riqueza que já existe se multiplica sozinha mais rápido do que a riqueza que vem do trabalho. Ou seja, o dinheiro se concentra cada vez mais nas mãos de quem já tem, principalmente por herança. Grandes fortunas raramente são construídas do zero. Elas são passadas adiante. E essa lógica aparece muito na política brasileira, não é? A gente vê esse discurso sendo usado o tempo todo para atacar políticas públicas. Exatamente. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são um exemplo clássico. Todas as evidências de órgãos como o INESC, a Rede Brasileira de Renda Básica, mostram que esses programas são muito eficazes para reduzir a pobreza. Mas como eles são atacados? Com o discurso da meritocracia. O famoso Bolsa Vagabundo? Exato. Benefícios para preguiçosos. É uma estratégia para criminalizar a pobreza, reforçando a ideia de que quem precisa de ajuda do Estado é alguém que não se esforçou, que não merece. Por isso que a reflexão que uma das fontes propõe é tão forte. A questão não é negar o valor do esforço. Esforço é importante, claro, mas é preciso entender que ele só faz sentido se as condições forem minimamente justas. A analogia que usam é perfeita. Do contrário, continuaremos premiando quem já largou na frente e culpando quem nunca teve sequer um par de tênis para correr. E existem caminhos teóricos para começar a quebrar essa narrativa. As fontes citam alguns pensadores que dão pistas. A ativista Angela Davis, por exemplo, nos alerta que não basta só não acreditar na meritocracia. Tem que fazer mais. Tem que denunciar ativamente as armadilhas dela. Um sistema que se diz neutro, mas que na prática só beneficia quem já é privilegiado. É um sistema cúmplice da exclusão. É uma postura ativa. E além dela, tem a filósofa Nancy Fraser, dos Estados Unidos. Ela diz que a verdadeira justiça social precisa de duas pernas: redistribuição e reconhecimento. Redistribuição é o que a gente já imagina, repartir a riqueza, com impostos progressivos, serviços públicos. E o reconhecimento? Reconhecimento é garantir voz e visibilidade a todos os grupos. É a ideia de ter dinheiro no bolso, mas também de ser respeitado, de ter sua cultura valorizada, entende? Entendi. Faz todo sentido. E por fim, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos propõe o que ele chama de ecologia de saberes. A ideia é quebrar a hierarquia que hoje só valida o conhecimento científico acadêmico. Ele defende que a gente precisa valorizar outras formas de conhecimento. Os saberes populares, indígenas. É como se a gente só considerasse música de verdade a música clássica e ignorasse o samba, o rap, o funk. A proposta dele é colocar todos esses ritmos para tocar juntos. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Se a justiça não é só sobre repartir recursos, mas também sobre reconhecimento, sobre valorizar saberes diferentes, como seria uma sociedade que valoriza o trabalho de cuidado, a solidariedade e o conhecimento popular, tanto quanto hoje valoriza o capital e a herança? Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. Voz de encerramento. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes.